Jeremias capítulo 18, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desça à casa do oleiro, e lá, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: se ele fizer um mal diante dos meus olhos, não a vós, então me arrependerei do bem que eu tinha dito que lhe faria. Amém, irmãos? Pode se assentar, em nome de Jesus. O som está querendo dar uma cortada aqui. A palavra começava a rejeitar a palavra. Nós temos que reconhecer quem é de Deus. Nós temos que reconhecer. E Deus pediu: levanta-te e desce a casa do oleiro. Eu já vejo aqui, irmãos, algo que Deus pede para Jeremias, é para ele levantar. Não que Jeremias tivesse caído espiritualmente, porque espiritualmente Jeremias estava atento à voz do Senhor, porque ele ouviu a voz de Deus. Quem está caído não ouve a voz de Deus. Deus fala quando quer levantar, ele pode fazer isso, como fez com Ezequiel. Mas disse: levanta-te. E ele levantou e desceu, foi até onde Deus pediu para ele ir. Para onde? Na casa do oleiro. Irmãos, e hoje nós estamos na onde? Hoje nós estamos na casa do oleiro. O oleiro está aqui nessa noite. E o oleiro, sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo eu e você. Nós estamos na mão do Senhor, na mão do oleiro. Então, em nome do Senhor Jesus, você está na casa do oleiro e você está na mão do oleiro. Glória a Deus. E quando Jeremias desce, ele vê ali, Deus fala: ali você vai ouvir as minhas palavras, porque é na casa de Deus também que a gente ouve a palavra de Deus, é na igreja que a gente ouve a palavra do Senhor. E Deus começa a falar com Jeremias. E quando Jeremias começa a ver o oleiro ali fazendo o vaso, Deus começa a falar com Jeremias e dizer: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Quando Jeremias desce, ele começa a ver o oleiro. E o oleiro de repente está fazendo o vaso. Só que de repente o vaso se quebrou, não ficou como deveria ficar. Então aquele homem pega, amassa o barro e começa a fazer outro. O oleiro começa a fazer outro. E Jeremias vendo tudo. Então olha como que Deus ele tem poder, irmão. Ele tem poder de fazer o vaso, tem poder de quebrar o vaso e tem poder de refazer o vaso. Então aí, olha o que diz a palavra: como o vaso que ele fazia, seja o oleiro, de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O que o oleiro estava fazendo o vaso? Ele viu que não estava de acordo com aquilo que deveria ficar. Então ele falou: vou ter que fazer esse vaso direitinho. E ele fez conforme os seus olhos. Irmãos, e é assim na minha vida e na sua vida. Nós somos feitos não conforme os nossos olhos. Nós não somos feitos conforme os olhos das pessoas. Nós somos feitos conforme os olhos de Deus, irmãos. É Deus que sabe fazer o vaso. É Deus que sabe moldar o vaso. É Deus que sabe trabalhar no vaso. É Deus que sabe amassar o barro. É Deus que sabe formar o vaso da forma certa. Então, se nós estamos na mão do oleiro, vamos deixar o oleiro trabalhar na nossa vida. Vamos deixar o oleiro nos formar. Vamos deixar ele fazer nós conforme bem parecer aos seus olhos. Porque quando é feito conforme a vontade de Deus, irmão, a glória de Deus é manifestada. E a Bíblia diz que tem vaso para desonra e tem vasos para honra. Mas Deus quer fazer vasos para honra. Ele não quer fazer vaso para desonra. Ele faz vaso para honra e glória do nome dele. E eu creio nessa noite
que aqui só tem vaso para a honra e glória do Senhor. Que aqui só tem vaso para glorificar, para honrar e para bendizer o nome de Deus. Então vai dizer no versículo 5, então veio a mim a palavra do Senhor. Deus já tinha falado com Jeremias, para ele descer. Jeremias obedeceu, isso é maravilhoso, vou falando e vou voltando. Que Deus vai dando as palavras, a gente vai entendendo o que Deus quer falar. Então olha a importância de você obedecer. Se Jeremias não desse, primeiro, ele ia estar desobedecendo a Deus, e segundo, ele não ia ver Deus trabalhar. Quando a gente não vem para a presença de Deus, não busca Deus, nós não vemos o trabalhar de Deus, irmão. Nós não vemos a ação do Senhor. Então não deixe de obedecer. Obedeça, venha para a casa do Senhor, venha para a presença de Deus, busque a palavra de Deus, porque através da palavra nós vamos receber direção e vamos ver Deus trabalhar. Então Jeremias foi, obedeceu, viu ali Deus trabalhar, viu o oleiro trabalhar, agora Deus mostra para ele o que significa aquilo. Porque Deus não deixa a gente sem significar as coisas, irmão. Nosso Deus é o Deus que nos esclarece. Nosso Deus é o que fala aquilo que nós precisamos ouvir e esclarece aquilo que a gente precisa entender. Porque, vamos pôr, Deus pede para você fazer alguma coisa e você fala, mas por que Deus está pedindo para mim fazer isso? Nós não devemos questionar a Deus. Se é Deus que está falando, nós só devemos obedecer. Jeremias podia falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu vou fazer o que lá na casa do oleiro? O que eu vou fazer na igreja? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Irmão, se Deus está mandando ir, tem alguma coisa que Ele quer falar. Tem alguma coisa que Ele quer mostrar. Deus não vai mandar você ir no lugar em vão. Deus não vai mandar você no lugar onde não tem propósito. Ele nos manda no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Aí veio no versículo 5 a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. O que Deus está falando? Assim como esse oleiro teve poder de fazer esse vaso que não estava bom, assim eu tenho poder de refazer vocês. Irmão, nosso Deus, Ele tem o poder de quebrar, mas Ele tem o poder de fazer de novo aquele quebrado. Nosso Deus não é igual a gente. Às vezes a gente quebra um vaso, depende, a gente joga fora. Nosso Deus não, Ele pode refazer de novo. Ele pode pegar aquele vaso lá e refazer de novo. Olha a diferença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha a diferença do nosso Deus. Ele pode refazer. Então, primeira lição para a nossa vida, irmão. Se você está vendo algum vaso quebrado, fique em paz, Deus ainda pode restaurar. E se você foi quebrado, fique em paz, Deus pode refazer para a glória de Deus. Ele pode te colocar de pé. O melhor de tudo é a gente estar na mão dele. Porque aqui o vaso, o barro ainda estava na mão do oleiro. Duro é quando sai da mão de Deus, irmão. Aqui ainda estava na mão do oleiro. Então Deus está falando para Israel, ainda vocês estão na minha mão. Ainda eu posso refazer vocês. Ainda eu posso moldar vocês. Traduzindo para nós, ainda tem jeito. Sabe quando às vezes a gente olha aquele vaso meio torto? Agora eu já estou falando de pessoa, tá, irmão? Fala, meu Deus, será que tem jeito para esse vaso? Irmão, quando Deus quer endireitar, Ele endireita qualquer vaso, irmão. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer endireitar, Ele endireita. Quem diria, olha as palavras que eu vou lembrando. O que Deus falou para Ananias? Ananias ficou com medo de ir até a casa onde Paulo estava. Falou, isso aí é perseguidor da igreja. Isso aí olha que Deus falou, ele é para mim um vaso escolhido. Quem dizia que Paulo ia se converter? Quem dizia que Paulo ia mudar de vida? O povo falava, não, isso aí é perseguidor, consentiu na morte de Estevão, prendia, foi respirando coisas, e Deus teve o poder de converter a Paulo. Então, em nome de Jesus, Deus tem o poder de converter as vidas, meus irmãos. Ele não converteu a minha vida e a sua vida, porque Ele não pode trabalhar na vida do outro. Então, em nome de Jesus, não olhe o vaso torto ou quebrado e despreze, mas peça, Senhor, toma nas suas mãos esse vaso. Eita, glória a Deus, irmão. Não tem melhor coisa do que deixar o vaso na mão de Deus, as pessoas na mão de Deus, porque Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como moldar, Ele sabe como fazer certinho. Sei, você lá já mete a marreta e pronto. Vamos comprar outra, é mais fácil. Mas não é assim com Deus, irmão. Deus é misericordioso.
Deus é zeloso. Pode ver que às vezes sai gente da igreja e volta para a igreja. Sai gente e volta. Porque Deus é misericordioso. Deus é maravilhoso. Ele restaura a vida da pessoa. Ele traz a pessoa para a glória de Deus. Ele traz a pessoa porque Ele tem um poder de refazer. Aleluia. Eu estava falando hoje para o irmão, estava falando assim, o rei Manassés foi um pior rei que teve de Judá. E no final ele se arrependeu. Como que pode, né, irmão? É de misericórdia. É a graça de Deus. É a graça do Senhor. Aí Deus diz assim, versículo 6, continuando. Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, assim como aquele barro estava na mão do oleiro, assim estava Israel na mão de Deus. Irmãos, eu e você estamos na mão do Senhor. E fica tranquilo, se está tendo uns amassos aí, fica na paz. Deus amassa o barro para refazer algo novo, para refazer um vaso. É necessário os processos, irmão. É necessário a gente passar pelos processos. E a gente tem que fazer o quê? Aceitar o processo. Porque o processo é doloroso. Mas na hora que o vaso está pronto, irmão, é glória e honra para o nome do Senhor. A hora que o vaso está pronto, ele é colocado para a honra e glória do Senhor. E para você, o processo do vaso. A hora que o oleiro está trabalhando lá, quase ninguém vê, só quem está trabalhando lá. Mas e na hora que o vaso está pronto? Deus mostra, irmão. O vaso é exposto. O vaso é colocado. O vaso é mostrado. E é assim que Deus faz na minha vida e na sua vida. Talvez você está falando, ninguém está me vendo, eu estou fazendo as coisas, ninguém está me observando. Fica em paz. Na hora certa Deus vai honrar, na hora certa Deus vai abençoar, na hora certa Deus vai mostrar o vaso já pronto. E cada vaso, irmãos, é útil para algo. Alguns colocam as flores, outros colocam azeite, outros colocam trigo. Então, cada vaso Deus coloca algo. Entenda que você é um vaso, mas você é um vaso diferente também. Então, não queira ser um vaso igual ao outro. Não é, irmão, você não vai ser igual ao outro. Cada um Deus faz de uma forma que deve ser feita. Cada um Deus trabalha da forma que deve ser trabalhado. Mas você fala, meu Deus, mas que tanta prova que eu estou passando e o outro não passa por essa prova, dá glória a Deus, irmão. Deus está te provando, mas está te fazendo um vaso forte. Eu escutei algo que é maravilhoso, irmão, e isso é verídico. Quanto mais a pessoa sofreu e conseguiu superar, mais ela se torna mais forte. Mais ela se torna mais forte. Isso é uma verdade. Então Deus, Ele está te fortalecendo. Deus, Ele está trabalhando na sua vida. Deus, Ele está te moldando da forma certa, da maneira certa. E na hora certa, Ele vai te abençoar. Então diz assim no 7. No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual eu falar se converter da maldade, também eu me arrependerei, ou me compadecerei, ou mudarei de atitude, do mal que pensam em fazer-lhe. O que Deus está falando? Aí, olha, repara que Deus falou que o vaso está na mão dele. Israel estava vivendo uma vida de pecado. Israel estava vivendo uma vida de idolatria. Israel estava longe de Deus, afastado de Deus. Mas Deus estava falando, se Israel se convertesse, ou seja, Israel não estava do jeito de Deus, não estava convertido. Se Israel se convertesse, Deus poderia fazer o bem em Israel, salvar Israel. Então você entendeu, irmão, como é o trabalhar de Deus? Você entendeu como o Senhor trabalha? Às vezes um vaso pode estar desobediente, igual o Jonas. Às vezes um vaso pode estar fugindo do chamado de Deus, pode estar fugindo do Senhor. Mas se ele se converter, se arrepender, Deus pode restaurar. Deus pode refazer. Mas como isso me chamou a atenção e é importante, irmão. A gente deve entender, irmãos, que Deus ele age. Mas a gente deve entender que tem a nossa parte. A parte de Deus não anula a nossa parte. Qual que é a parte de Deus? Ele tem poder de nos restaurar. E qual que é a nossa parte? Se arrepender e se converter. Então, olha o que ele está dizendo. Conforme o seu parecer,
Ou seja, conforme o seu comportamento, conforme a gente se portar perante Deus, vai ser como Deus vai trabalhar na nossa vida. Irmão, quanto mais a gente foge de Deus, quanto mais a gente dá trabalho para Deus, é pior para nós. É pior, porque nós estamos na mão de Deus, fala, e Deus querendo fazer assim, moldar a gente, né? Aí nós, não, eu vou para esse caminho aqui, aí Deus vem para cá, rapaz, eu vou para esse caminho. Fica mais difícil, porque nós não deixamos Deus trabalhar. E se nós vamos fazendo isso, é pior para nós. Porque nós mesmos vamos sofrer. Nós mesmos vamos perecer. Então, em nome de Jesus, que eu e você, não para cá nem para lá, que nós vamos ficar no alvo que é Cristo. E nós vamos ficar na mão do oleiro. E deixar Ele trabalhar na minha vida e na sua vida. Porque este oleiro, olha o que Ele está falando. Ele tem o poder de restaurar, mas Ele tem o poder de destruir. Olha o que ele está falando, se uma nação se converter, que é a ímpia, está fazendo mal, e se eu der uma ordem que ela seja destruída, se ela se converter, ainda eu posso fazer o bem, posso salvar. Então o que Deus está falando? Ele tem o poder tanto de julgar a nação, de condenar, e tem o poder de salvar. Porque Ele condena? Por causa da atitude das pessoas. Então se a nossa atitude for negativa ao amor de Deus, à resposta de Deus, que é Jesus que morreu na cruz para nós vamos receber a condenação, irmão. Nós vamos perder a vida eterna. Nós vamos ser destruídos. Então, em nome de Jesus, que a nossa resposta seja favorável a nós mesmos. Que a nossa resposta seja positiva. Que a nossa resposta seja de obediência. Se Deus está falando para se converter, mudar a rota, vamos se virar para Deus, vamos se voltar para o Senhor, porque Ele quer nos fazer um vaso de honra. Mas olha o que ele diz no 9. E no momento que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Deus está falando assim. Pode ter um vaso aqui bonitinho, irmão. Bonitinho um vaso. Aqui não tem vaso, mas vamos pôr. Pode ter um vaso aqui bonitinho. Se esse vaso bonitinho, que Deus falou, eu vou abençoar a tua vida, eu vou prosperar, eu vou edificar. Se esse vaso começar a dar trabalho, Deus vai lá e quebra. É isso que Ele está falando. Então é um alerta para quem está afastado e um alerta para quem está com Deus. Aqui a gente já leva lá para Ezequiel 18. Ezequiel 18 fala que é salvação individual. Então fala para o ímpio se converter do mau caminho, se converter eu me arrependerei e não trarei o mal para ele. Mas se o justo que está andando no mau caminho, ou no bom caminho, está andando reto, se ele se desviar do caminho, eu não lembrarei do que ele fez e castigarei ele. Então seja, é um alerta para quem está afastado e um alerta para quem está firme. Quem está firme continue na posição. Quem está afastado se volte para Deus, que ainda é tempo de arrependimento. Olha como Deus é maravilhoso, irmão. O importante é a gente estar na mão do Senhor. Aí olha o que diz o versículo 11. Aqui já foi forte, irmãos. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá. Aqui ele já fala como estava Israel. Aos homens de Judá. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vocês, e projeto um plano contra vocês. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Olha o que Deus está falando, vocês, agora Deus está dando um diagnóstico como que ele estava. Deus está falando, oi filho, vocês não estão com um vaso bom não, vocês não estão com aquele vaso direitinho não, vocês estão precisando se converter. Você está precisando voltar para o rumo. Você está precisando se voltar para mim. Então, em nome de Jesus, era essa a condição de Israel. Israel estava precisando se voltar para Deus, se converter. Deus deu o diagnóstico. Falou, vocês estão dessa forma. Vocês precisam se converter. Irmãos, Ezequiel 18. A salvação individual. Eu não sei como você está perante Deus. Eu não sei como você está perante o Senhor. Eu posso ver com meus olhos físicos aqui. Mas no particular só Deus sabe.
no escondido, no oculto. Só Deus sabe como está o seu coração. Então é um alerta para mim e para você. Se nós não estamos no caminho de Deus, nós temos que melhorar os nossos caminhos. Olha o que ele diz: melhorai os vossos caminhos, as vossas ações. O que ele estava fazendo? Ele estava idolatrando. Estava idolatrando. Estava adorando outros deuses. Não veio de adorar somente o Senhor. O que ele estava fazendo? Oprimindo o pobre. Ele estava fazendo muitas coisas que desagradavam ao Senhor. Como eu disse, mulheres chorando por Tamuz. Um monte de coisa que ele estava fazendo desagradando ao Senhor. Se a gente for colocar uma lista aqui, o povo estava andando pior que um ímpio. Deus falou que ele estava andando pior do que um ímpio. Olha isso aqui, irmãos. Coisa que se nem os ímpios se ouvia entre o povo de Deus. Isso é terrível, né, irmão? Já pensou coisas dentro da igreja ser pior do que quem está no mundo? Era assim que estava o povo escolhido, chamado de Deus, irmão. Escolhido. Era assim que estava o povo. E olha o que vai dizer o versículo 12. Mas ele diz: não há esperança, porque após as nossas as imaginações andaremos. Ou seja, não há esperança, nós vamos andar conforme a nossa imaginação. Se eu imaginar que devo fazer aquilo, eu faço. Se eu imaginar, eu não faço. Então, irmão, nós não podemos andar conforme nossas imaginações. Que a gente imagina tanta coisa. Mas será que a gente imagina é de Deus? Será o que a gente pensa é do Senhor? Deus não impede nós de sonhar, irmão. Desde quando o sonho seja para a glória do nome dele, seja para o bem. Agora, nossas imaginações devem ser conforme a vontade do Senhor. Então o povo diz: eu vou andar conforme a minha imaginação. Eu não vou andar conforme a imaginação do Senhor. E olha o que diz mais: e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. O povo tinha maldade no coração, malícia no coração. A Bíblia diz que eles dormiam maquinando o mal para fazer o mal de dia, de manhã, à tarde, à noite. Dormia à noite pensando já que ia fazer o mal pela manhã. Irmão, isso é terrível, né, irmão? Isso é terrível. A pessoa dormir já maquinando o mal para fazer pela manhã. Isso é terrível. É assim que estava o pensamento do povo. Que eu e você não venhamos ter essas imaginações, irmão. Em nome de Jesus, que a gente venha dormir e falar: Senhor, muito obrigado por esse dia. Me dá uma noite abençoada, porque no Salmo diz que a gente deita em paz e dorme em paz, o Senhor faz habitar em segurança. E que amanhã o meu dia seja guiado pelo Senhor. Que eu venha fazer o bem, que eu venha fazer o que é justo, que eu venha fazer o que é correto. E pensar em fazer o bem. Como diz em Filipenses capítulo 4. Diz: pensar em tudo que é bom, em tudo que é honesto, em tudo que é justo. Se há algum louvor nisso, pensai. Então nós não devemos pensar no que é mal, mas pensar no que é bom. Diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios: quem ouve tal coisa? Coisa muito horrenda se fez à Virgem de Israel. Ou seja, nem entre os gentios ouviu o que o povo fez. O povo fez coisa horrenda no meio de Israel, coisas terríveis, abomináveis. Irmão, que eu e você não venha ser motivo para escandalizar o nome do Senhor. Que eu e você não venha fazer coisas horrendas, abomináveis no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Foi isso que o povo estava fazendo, coisa horrenda. Para você ter uma ideia, irmão, eles passavam filhos pelo fogo. Eles se entregaram à prostituição. Tudo que é ruim, eles se entregaram. Fizeram pior do que o povo do mundo. Então que eu e você vamos fazer o melhor, irmão. Não o pior. O melhor não por mal, mas o melhor por bem. Que a gente venha a ser inteligente, não por mal, mas inteligente para o bem. Que a gente venha buscar a face e a presença do Senhor, que é maravilhosa, que é perfeita e que é fiel. Em nome do Senhor Jesus, irmãos. E diz assim: porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimado incenso à vaidade. Fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos, e nas veredas antigas,
para que andasse por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Irmão, o povo andou pelo caminho da vaidade. O povo esqueceu de Deus, esqueceu do Senhor. Que você nunca venha esquecer de Deus. Que você não viemos andar pelo caminho da vaidade. Que você não viemos tropeçar, nem fazer as pessoas tropeçar. Que você não viemos andar afastado, e nem por caminho que não são aplainados, nem por caminho que não seja caminho reto, mas que nós viemos andar conforme a vontade do Senhor. E por isso o povo ia maniar a cabeça. E por isso o povo ia maniar a cabeça do povo de Deus. Como o vento oriental espalharei, diante da face do inimigo, mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. O que Deus ia trazer sobre o povo era perdição, era destruição, porque o povo não se voltou para Deus. Igreja do Senhor, nós temos a oportunidade de ser vaso de honra e vaso de desonra. Nós temos a oportunidade de glorificar a Deus e de fazer a vontade de Deus. Então que eu e você venhamos fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que eu e você venhamos servir a Deus com temor, com amor e tremor. Que eu e você venhamos ser um vaso na mão do oleiro. E que o oleiro possa nos levar para onde Ele quer. Amém? Irmão, infelizmente para esse povo aqui, eles receberam a ira. Infelizmente. Mas para mim e para você ainda tem esperança. Esse povo recebeu o castigo de Deus, recebeu a ira de Deus, mas para mim e para você tem esperança. E eu creio que vocês também receberam uma resposta de oração, através dessa palavra. O que Deus está falando aqui? O vaso pode estar mais quebrado, pode estar torto, mas se ele se voltar para Deus, Deus tem o poder de refazer de novo. Entendeu? Então pode ser qualquer vaso. Se ele se afastou, como Jonas, e como testemunhos que eu já ouvi de pessoas que se afastaram, e Deus pode restaurar de novo. E Deus está falando outra coisa. Que tem um vaso, que acha que está bonitinho, está certinho, continue bonitinho e certinho. Não saia do caminho de Deus, porque Deus pode quebrar. Para vocês terem uma ideia, irmãos, Jerusalém, eles foram levados para cativeiro depois de 136 anos, se eu não me engano, de Israel. Ou seja, eles teve 136 anos a mais para se arrepender. Israel, 622 a.C., pela Síria, foi levado a cativeiro. Jerusalém, 605, em 597, e 586 ou 87 foi levado em 3 levas. Então, seja de 722 até 605, até 597, até 586, eles teve a oportunidade de se arrepender. E a Bíblia vai dizer que eles viram o que Israel praticou, que era a mãe, a nação, eles não se arrependeram e fizeram pior. Então, quando você vê um vaso errando, falhando, pecando, transgredindo, só coloca ele na mão do oleiro. E vamos aprender, irmão. Às vezes as pessoas falam, não, a gente só aprende com o nosso erro. Não, irmão, às vezes a gente aprende com o erro das pessoas. Agora a gente não deve julgar, porque a gente também erra. Então vamos aprender. Você está vendo um vaso que se afastou, que desviou, não quer saber de Deus? Coloca na mão de Deus. E não vamos fazer o mesmo. Para quê? Para a gente continuar perfeitinho na mão do oleiro. Para a gente continuar direitinho na mão do oleiro. Para a gente ser vaso de honra e não vaso de desonra. Aí é entre você e Deus. Você sabe qual vaso você está sendo. Então, em nome de Jesus, se você sabe qual vaso você é, então se comporte conforme a palavra de Deus te orientou. Amém? Plantar